Para essa galerinha que fala que silvestres não são pets, você vai acreditar no que você está vendo, no que estão te falando, né? Perdeu a percepção da realidade? Sim, silvestre é pet desde que vindo de um criador legalizado, que tenha responsabilidade com seus animais, que cuide disso, né? Que não foque em dinheiro em primeiro lugar, mas no compromisso que tenha montar uma empresa desse tipo. E sim, por que as aves são caras? Porque é muito caro manter, você precisa ter responsável técnico, você precisa pagar vários gastos por IBAMA, você precisa pagar anualmente aqui de 5 a 10 mil para o INEA, você tem que pagar CRMV, você tem funcionários, ração de boa qualidade, basicamente você paga uma fortuna no troca, você tem semente, você tem enriquecimento ambiental, você tem limpeza do ambiente, você tem exames periódicos para garantir que você não vai colocar uma ave contaminada na quarentena e passar da quarentena para o seu plantel gerando doença. Então, você tem também a dificuldade de reprodução, cada ave tem um tipo de reprodução, leva um tempo para a maturidade sexual, chegando a 6 anos, que você vai estar mantendo aqueles animais ali sem ter qualquer tipo de lucro. A juba, por exemplo, são 3 anos. Se você receber um tipo de animal desse, F0, você só pode vender os netos, né? Então, há todo um trabalho feito que você precisa entender que isso é caro. Então, não tem como você cobrir os gastos e nem sempre todo mundo consegue cobrir perfeitamente esses gastos, tem que colocar dinheiro do próprio bolso. Então, assim, o criador não é um inimigo aqui não, porque o tráfico não está sendo combatido de verdade, até que deram uma combatida agora, a Polícia Civil, meus parabéns, mas não é assim, e a gente cumpre exigências. Então, se a gente tem que cumprir muitas exigências, isso aumenta o custo de manutenção, né? Tendo um custo elevado, a gente tem que repassar, isso é inevitável. Se sobe o imposto, a gente vai ter que repassar para o cliente também. A gente precisa do mínimo ali para manter, para pagar as contas, para comprar todos esses alimentos, né? Um exame de quarentena aí sai por volta de R$450. Um pacote de ração, se você comprar em grande quantidade dando troca, você vai pagar aí R$280 de manutenção, podendo ser o dobro, dependendo ou mais do que isso, dependendo. Um pacote de papa de boa qualidade, você vai pagar quase R$500 mesmo comprando em grande quantidade. Então, o criador, ele não é um cara perverso que só foca em lucro, muito pelo contrário. Às vezes não cobra, às vezes você tem que pegar dinheiro do bolso e colocar ali para conseguir manter as coisas, né? Principalmente quando você tem funcionários, são famílias que dependem de você, né? E antes de você pensar em você, você pode ter que pensar que você não pode falhar com os outros, que as pessoas precisam cuidar dos seus entes queridos. Então, muitas vezes nem por labore a gente tira, né? Então, assim, infelizmente a gente tem uma política ambiental que não se preocupa com o meio ambiente de verdade. Vê quantas pessoas aceitam o papagaio de peito roxo para reintrodução. Tenta entrar em contato com alguma ONG dessas e ver quantas ONGs estão metidas no meio ambiente e sequer elas sabem o que é cuidar de um bicho. Não sabem nem tratar, não sabem nem qual alimentação tem. Cada animal desse tem um tipo de alimentação, tem uma especificidade. Alguns precisam de mais cálcio, né? E aí você tem que agregar como algum tipo de verdura verde, porque vitamina K não é lipossolúvel, você pode matar quando você dá sintético. Outros precisam de uma quantidade de gordura maior, e uma gordura de boa qualidade é caro, né? Você já viu o preço que está saindo as nozes, né? Castanha do Pará, castanha de caju. Então, assim, não é essa coisa que o criador é malvadão, que só visa lucro e essas coisas. Quantas vezes a gente não dá desconto para uma pessoa que realmente é boa? Então, não funciona assim, não cai nessa mentira. A gente tenta fazer parceria. Os bicudos, por exemplo, pela galera do Passeriforme, estão sendo reintroduzidos graças aos criadores. O que falta é realmente um comprometimento público, em vez de uma perseguição em cima de quem está tentando fazer alguma coisa legal, que se preocupa,
né? São 24 horas aqui, o bicho ele não vai se importar se é feriado, se é domingo, o que vai ter que fazer. Ele vai ter que ser alimentado, ele vai ter que ser cuidado, o ambiente não limpa sozinho, né? E a gente tem uma percepção de, principalmente aves, né? Ave não é para estar em gaiola, bem, então não esteja na sua casa, né? Eu prefiro o bicho que morrer no primeiro dia pela soltura do que viver preso numa gaiola. Os animais são muito confortáveis em gaiola, estão muito acostumados. Você pode ver o estudo do Maurício Barbanjo. Eu acho que ele sim deveria ser o presidente do IBAMA, alguém sério. E hoje você não tem pessoas sérias ligadas ao meio ambiente, né? Cada coisa que você coloca aí a mais, né? Você fala que, melhor soltar, o bicho não sabe o que comer, o bicho não sabe o que é ameaça, tudo é desconhecido para ele. Imagina o pânico que essa pessoa vai estar. Você acha isso tão bom? Faz o seguinte, vai na Amazônia ali, pelado, no meio da Amazônia, assim, da floresta amazônica, pelado. E aí, se você sobreviver, você fala esse tamanho de merda que vocês falam, né? Porque é alguém que não tem percepção da realidade, que já entrou numa neurose aí que já fugiu. Você não tem consciência nenhuma da realidade, né? Então, talvez aprender um pouco, já que vocês mandam a gente estudar, e a quantidade de livros importados, a quantidade de estudos, leitores em cima de diversos programas, monografias que eu faço, por que vocês não fazem também? Diz aí como foi a contaminação lá das ararinhas azuis, numa área justamente de soltura indiscriminada, soltura que nunca foi feito um exame nessas aves antes de liberar. E engraçado, apareceu nas aves que justamente estavam na natureza. Será que veio da Alemanha ou será que foi pego justamente nessa área de soltura indiscriminada? Né? E é uma coisa que eu venho falando há anos, há mais de 3 anos eu venho falando desse tipo de soltura que não dá certo. Mas a galera só acha por sentimento. E desculpa, quem tem sentimento, que age por sentimento, são essas criaturas aqui. Buscam prazer, foge da dor, né? O ser humano, ele justamente tem a sua capacidade de perceber que a dor pode ser boa, né? E que o prazer momentâneo pode ser ruim. Então, a diferença da sua consciência é que você consegue perceber o futuro e não a realidade única presente, que é a percepção na maior parte deles. Lógico que tem algumas coisas de aprendizado, de memória, mas a ação deles, eles não vão entender. Se eles não comerem girassol hoje, é porque amanhã eles vão ter um problema hepático. Você consegue, geralmente, isso é tão difícil. A gente chegou a um nível que a capacidade intelectual está tão baixa aqui no país, que as pessoas não têm a capacidade de perceber a realidade, de olhar a realidade, de tomar suas decisões, de entender que determinados sofrimentos são necessários, mas é para um bem maior, né? Então, assim, silvestre é pet sim, mas não compre de um traficante, não destrua a nossa natureza. Essas aves aqui foram nascidas em cativeiros, cuidadas, anos para tentar reproduzir. Esse casal estava há anos em outro criadouro que chegou aqui e a gente, graças a Deus, teve sucesso. Mas é isso. Antes de só criticar, entenda o outro lado, ouça com honestidade, tá? E obrigado a todos.